Senhor, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Olá, hoje é terça-feira, dia 8 de agosto, meu irmão, minha irmã. É na graça de Deus que nos reunimos mais uma vez para aprofundarmos esse nosso conhecimento, meditando a palavra do Senhor. E hoje nós temos a alegria de celebrarmos a memória de São Domingos. Então vamos conhecer um pouco desse santo, ele que foi um grande pregador do Evangelho, converteu muitos corações para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, com muita simplicidade, conseguiu viver essa realidade da pregação. E vendo a grande necessidade da evangelização, ele criou a ordem dos pregadores que nós conhecemos hoje como dominicanos. Então que nós possamos também, como São Domingos, querer cada vez mais evangelizar as pessoas. Primeiro nós precisamos nos evangelizar para também evangelizarmos os nossos irmãos e irmãs. E agora ouvimos a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 14, versículo de 22 a 36. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro. E lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudesse, ao menos, tocar na barra de sua veste. E todos que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Hoje, nesta passagem do Evangelho de Mateus, temos um relato muito especial de Jesus caminhando sobre as águas. No início do texto, vemos Jesus ordenando aos discípulos que entrem no barco e vão adiante para o outro lado do mar. No entanto, enquanto eles atravessavam o mar, uma forte tempestade se levantou, agitando as águas e causando medo e desespero nos discípulos. Quantas vezes em nossas vidas também enfrentamos tempestades? São momentos de adversidades, dificuldades, desafios que parecem quase impossíveis de serem superados. Podemos nos sentir perdidos, confusos, assustados, exatamente como ocorreu com os discípulos naquela noite. No entanto, Jesus, conhecendo a aflição de seus discípulos, não os abandonou. Ele veio até eles caminhando sobre a água. É importante notar que Jesus não apenas veio até eles, mas também veio no momento certo. Ele aparece quando já era noite, quando a tempestade já estava no seu auge e os discípulos estavam exaustos. Jesus nos ensina que ele vem ao nosso encontro, justamente nos momentos mais difíceis, quando o desespero parece tomar conta de nossas vidas. Em meio às tempestades, ele é aquele que nos estende a mão e nos faz caminhar sobre as águas. Pedro, movido pela fé, pede que Jesus o chame para ir até ele sobre a água. E Jesus prontamente atende ao seu pedido. Pedro experimentou o poder da fé, caminhou sobre as águas. No entanto, a dúvida e o medo o dominaram, fazendo com que ele começasse a afundar. Ao perceber o seu medo, Pedro clama por socorro
e Jesus prontamente estende a sua mão para salvá-lo. Essa passagem nos mostra que mesmo quando nossa fé enfraquece, nossas dúvidas nos fazem afundar, Jesus está ali estendendo a sua mão para nos resgatar. Ele nunca nos abandona, mesmo quando somos fracos e temerosos. Ao ver que Jesus salva, os demais discípulos o adoram, reconhecendo que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Eles testemunham a presença e o poder de Deus agindo de maneira extraordinária. Assim como os discípulos, também nós somos chamados a reconhecer a presença de Cristo em nossa vida e testemunhá-lo diante dos outros. Devemos adorá-lo, segui-lo em meio às adversidades e tempestades que possamos enfrentar. Quando Jesus entra no barco, a tempestade se acalma e a paz retorna e os discípulos se maravilham com a grandeza de Cristo. Esta é a imagem que também nós podemos aplicar em nossas próprias vidas. No momento em que permitimos que Jesus esteja presente em nossa jornada, Ele acalma as tempestades que assolam nossa alma e nos preenche com uma paz duradoura. Portanto, irmãos e irmãs, que possamos aprender com essa passagem do Evangelho de Mateus, que possamos reconhecer a presença constante de Cristo em nossa vida, especialmente nos momentos de aflição, medo e incerteza, que possamos depositar nossa confiança nele e permitir que ele nos faça caminhar sobre as águas, enfrentando qualquer tempestade, e que as nossas vidas sejam um testemunho vivo da grandeza de Jesus, para que todo o nosso redor possam enxergar nele a esperança, a salvação e o amor divino. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, com muita fé, possamos rezar o Pai Nosso e Ave Maria, para que possamos perceber sempre essa presença amiga de Jesus na vida de cada um de nós, que não nos abandona. Rezemos com fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, imploremos a bênção de Deus para essa nossa terça-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do dia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais o será acrescentado. Aleluia, aleluia.